Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste dia 8 de julho de 2022, sexta-feira, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Estamos na sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Estamos caminhando ao longo do Evangelho de São Mateus. Dia a dia, alguns versículos que vão nos ajudando e fortalecendo a nossa musculatura espiritual. Assumir o compromisso missionário dado por Jesus significa enfrentar dificuldades e reveses. A vida não está sob uma redoma de proteção. Por isso, é preciso fibra, é preciso garra, é preciso atenção, é preciso prudência e simplicidade, vai nos ensinar Jesus. Mas ninguém estaria em condições de suportar e perseverar se não pudesse contar com o auxílio de Deus. Vamos juntos meditar o Evangelho de hoje. Vem comigo. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho desta sexta-feira é de São Mateus, no capítulo 10, versículos 16 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, continuamos nossa caminhada pelo Evangelho de Mateus. A partir de hoje, por alguns textos próximos, nós vamos poder como que perceber vários ditos de Jesus, como se fossem provérbios, né? Porque o que Jesus está fazendo aqui? Ele está fazendo um ensinamento para os discípulos sobre a vida que eles deverão levar, sobre a missão que eles têm pela frente e sobre as experiências com que vão passar e as realidades que deverão enfrentar. Jesus continua dando recomendações, é isso, recomendações aos seus, e alerta sobre os perigos
que vão encontrar no caminho. Ser de Jesus, ter abraçado e respondido à vocação, não significa que está tudo pronto e estamos numa boa. É preciso que seja esperto e atento, porque se próprio Jesus foi causa de ódio, de revolta por alguns, também os seus discípulos serão. Vamos hoje tirar 7 lições do texto que nós acabamos de ouvir. Primeira delas, o mundo sempre foi e sempre será hostil ao Evangelho. A palavra de Deus, o propósito, o projeto de Deus para o ser humano não vai ser bem acolhido. Sempre haverá hostilidade, sempre haverá dificuldade. Segundo, manter a prudência e a simplicidade. Jesus nos fala dessas 2 virtudes. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É importante perceber isso. É o equilíbrio. Porque se for prudente demais como a serpente, aí passamos a não ser nem prudente, mas passamos a ser traiçoeiro. Né? Se for simples demais como as pombas, vai ficar parado, sem agir. Então, Jesus sugere as 2 coisas. Seja prudente e atento. A serpente, ela observa e se resguarda. Se precisar de fugir, ela foge rapidamente. Né? Mas não seja traiçoeiro, seja simples como a pomba, que permite essa proximidade, que até quando roubam seus filhotes, ela não ataca. Não podemos provocar oposição gratuita, mas também não podemos negociar a verdade. Então é o equilíbrio. Terceiro, Deus permite a perseguição para quê? Para que também seja ocasião de testemunho. Não é que Deus quer e provoca a perseguição, mas como ela é inevitável neste caminho do anúncio do reino, então Deus permite para que seja ocasião de testemunho. Está aqui no Evangelho. E aí vós sereis minhas testemunhas diante deles. Quarto, há uma promessa segura. Essa promessa segura é da assistência do Espírito Santo. Ele fala em nós e por nós. Ele nos guia e nos orienta. Também, uma outra coisa que o Evangelho coloca como chamada de atenção. A perseguição contra o Evangelho, contra aquele que se coloca como discípulo do Senhor, não vem só de fora do mundo, né? Ela vem de dentro também, da família, da religião, né? Mas não é por isso que vamos ficar parados e que vamos deixar sucumbir por essa realidade. Sexto ponto, toda perseverança será recompensada, porque há um propósito, um foco maior, que não é somente neste mundo, é a vida eterna, é a vida em Deus. E o sétimo ponto, é preciso nesta atitude prudente fazer a coisa certa. Jesus não está dizendo que por ser discípulo e por saber que o mundo é hostil que você vai sair enfrentando de qualquer maneira. Crer em Deus, no seu cuidado, na sua proteção, exige ter bom senso, né? Não se deve se expor e correr riscos desnecessários. Por isso, no finalzinho do Evangelho, Jesus diz assim: quando vos perseguirem numa cidade,
fugir para outra. Não é para eu ficar lá brigando por nada, enfrentando de qualquer maneira. Fugir para outra e continua a missão. Então, essas 7 lições do texto de hoje. Chegamos agora à nossa segunda parte da Academia Espiritual. Através de 3 passos, vamos rezar esta palavra que ouvimos e meditamos. Primeiro passo, o alongamento. Você já sabe, é isso mesmo. Como alongamos os músculos para nos prepararmos para exercício físico, alongamos aqui, nos colocando na presença de Deus, fazendo sintonia do nosso coração com o coração de Jesus. Por isso, aquiete, invoque o Espírito Santo Paráclito. Segundo passo, o aquecimento. E vamos retomando a palavra de Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Hoje essa palavra nos faz um apelo. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. É o que Jesus disse no Evangelho. Portanto, nós estamos no mundo vivendo a nossa fé, mas sabendo dos riscos e dos enfrentamentos. E que há uma hostilidade a tudo que é de Deus, a tudo que é proposta de vida e salvação. E a condição que o texto do Evangelho nos coloca: sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Este equilíbrio de prudência e de simplicidade. E mais ainda, não vos preocupeis com o que falar ou dizer. Teremos a assistência do Espírito Santo. A advertência que esta palavra nos faz: vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. O ódio, a perseguição, de algum modo, virá até nós, mas é preciso perseverar. É preciso ter o foco na salvação que receberemos. Terceiro passo, treinamento, vamos rezar. Pai Santo, venho hoje na Tua presença implorar e pedir as forças necessárias e as virtudes para que eu possa perseverar contigo neste caminho de vida e do reino. Dai-me, Senhor, a prudência necessária para que eu saiba agir na hora certa e do jeito certo, para que eu saiba recuar quando for necessário, para que eu perceba, Senhor, aquilo que leva à vida e aquilo que leva à condenação. Dá-me, Senhor, a simplicidade de vida, a simplicidade de coração. Um coração manso, um coração puro, como o vosso. Te peço, Senhor, não deixe esmorecer a minha vida, o meu coração. Não me deixe acovardar diante das dificuldades que terei que enfrentar. Encha-me, Senhor, com a Tua graça. Unge-me com Teu Espírito Santo e que Ele seja o Paráclito, o defensor, o companheiro a meu lado para me guiar e iluminar. Ilumina e guia todos os meus passos. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.